Bom, hoje a minha ideia é continuar a sequência de vídeos aí, e contar como é que foi o meu processo de estágio para entrar no Itaú e principalmente contando ali a minha opinião, a minha trajetória, continuando todo esse processo aqui da sequência dos vídeos. Bom, hoje a ideia é como eu consegui o meu primeiro estágio e tudo que eu faria diferente. Então, eu fiz uns slides aqui, preparei os slides utilizando o Cloud. A ideia é só para utilizar os slides como apoio aqui para centralizar as coisas, né? E eu consegui fazer um storytelling bonitinho. Mas aqui, continuando, né? Eu vou estar falando bastante, gesticulando aqui e entrando um pouco mais em cada parte desse assunto, né? Bom, vou colocar a apresentação aqui em tela cheia. Bom, basicamente, o que que eu gosto de fazer esse tipo de apresentação no meu time, né? Acho que é muito interessante quando eu crio um documento e eu vou dando uma sequência nesse documento ali. Então, acho que a ideia é fazer os vídeos nesse formato de ter um sumário sempre, referências no final e eu contando uma historinha aqui, basicamente. Então, hoje a ideia é fazer aqui, contar primeiro quem era eu antes do estágio, como que foi o meu processo seletivo, ali as etapas, tudo mais, o que eu faria diferente, acho que dar algumas dicas aqui. E o que que o estágio me ensinou? Fechando esse ciclo aqui bonitinho. Primeiro, né? Quem era eu antes do estágio? Bom, eu vim de uma realidade bem difícil. Aqui em casa sou eu e minha mãe. Minha mãe, ela é deficiente visual, enfim, tem alguns problemas de saúde. E aí, basicamente, eu fiz ensino médio em São Caetano, estudei em São Caetano. E aí, eu acabei morando sozinho cedo ali e tal. Em 2017, eu terminei a ETEC, eu fiz ensino médio técnico. Aí aqui já é primeira dica, né? Muita gente fala sobre como ingressar na área, se ainda vale a pena fazer curso técnico, faculdade. Cara, sim, 100%. O técnico ele me ensinou muito sobre a minha área, sobre estudar coisas técnicas, sobre entender pessoas, sobre fazer networking. A ETEC me ajudou muito, não só a aprender linguagem de programação, requisitos funcionais e não funcionais, banco de dados, tira toda essa parte técnica. A ETEC me ensinou sobre como que funciona, como eu construo uma base do mundo de tecnologia. Então, o curso técnico ele me preparou para outras fases da minha vida aí, para o primeiro emprego, para tudo isso. E aí, cara, a formação técnica para mim faz muito sentido para todo mundo. Eu recomendo muito. Acho que eu fiz ensino médio e técnico de graça. Cara, foi um curso assim fenomenal. Aprendi muito. Soube ali na hora, né, que era o que eu queria para minha vida, era entrar na área tech. E eu não tinha ninguém próximo ali na minha família, né, para me ajudar nesse direcionamento. E na ETEC eu construí essas relações. Então, os professores de ETEC, os professores que eu tinha, não fora da ETEC, né, mas também no ensino médio, cara, isso me ajudou bastante a construir esses primeiros passos para saber onde eu queria chegar no futuro. Então, me ajudou muito a ter mais motivação ali para entrar na área e seguir na área, né? E aí, a ETEC, igual eu comentei aqui, né? A minha motivação e o meu propósito é sempre continuar aprendendo e me desafiando. E aí isso me traz um sentimento de realização sempre. E basicamente, eu sempre fui um cara muito curioso. Então, cara, desde pequeno eu sempre gostei de mexer com computador, sempre gostei bastante de mexer com tecnologia. E na ETEC isso chegou num outro nível, onde desde, sei lá, desmontar o computador e montar ele ali, até configurar o Windows, configurar o Linux, entender como funcionava o Linux, entender como funcionava o Windows. E eu acho que tudo isso tem uma grande relevância quando você entra na área de tecnologia, porque quanto mais você domina ali a sua ferramenta de trabalho, que no final é a tecnologia, é o computador, tudo isso, ajuda muito a você entender como funciona esse processo, todo esse ecossistema aí, né? E aí, basicamente, em 2018 eu entrei na UFABC para cursar Ciência e Tecnologia. Eu lembro que no FEDETEC a gente teve algumas oportunidades ali de fazer um estágio e alguma coisa do tipo, né? Na época eu estava fazendo o TCC. E aí é importante falar sobre essa parte do TCC também da ETEC, que além de terem aulas técnicas ali muito entrando no detalhe do funcionamento das coisas, eu tinha também o TCC que a gente construiu uma ferramenta, mesmo uma solução pensando em mercado, pensando em tudo que a gente aprendeu no curso. E aí eu acho que isso já é uma criação de portfólio para quem pretende ingressar na área, já é o primeiro passo assim, nota 10. E aí eu entrei no UFABC. Na UFABC eu pensei bastante ali por conta da minha realidade
de contexto pessoal, eu queria muito entrar na área, procurar o estágio, né? E aí, como eu já tinha um curso técnico, eu falei, pô, eu já tenho a ferramenta aqui, né? E aí, então, a ideia é pegar isso aqui e tentar encaixar em vários contextos. Então, cara, basicamente, eu fui construindo essa base técnica ali de Java, de Python, de C Sharp, que a ETEC me ajudou muito, e também cursos que eu fiz por fora, então na Udemy, no HackerRank, aqui eu vou falar do HackerRank mais para frente, que ele me ajudou bastante em questão de coding e entrevistas, né? E aí, essa parte de estudante, ela foi se consolidando para a área que eu queria entrar, né? E aí, o meu coordenador atual, ele fala muito sobre estratégia, que é quando você faz coisas com intencionalidade. O que que é intencionalidade? É, cara, eu estou fazendo esse curso técnico, mas a minha intenção é entrar, ingressar na área com estágio, alguma coisa do tipo. Estou fazendo um bootcamp, mas o bootcamp, a minha intenção é entrar na área. Então, você fazer essa construção de carreira com intencionalidade é uma coisa muito importante. Sempre que você estiver fazendo um curso, alguma coisa, é interessante que isso esteja direcionado aonde você quer chegar. E aí eu acho que, mais uma vez, é a minha minha segunda dica aqui, né? Então, não só o network das pessoas que você vai fazer ali no curso técnico, na ETEC, na faculdade, mas também a intencionalidade disso, é onde você quer chegar. Cara, os professores que eu tive, eles deram aula em faculdades públicas, e eu tinha esse interesse de prestar o Enem para entrar numa faculdade pública também. Então, querendo ou não, as coisas meio que se casam, né? Pô, a minha intenção e onde eu quero chegar se casa com o que eu estou construindo e fazendo agora. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tentei muito fazer pesquisa científica na área de tecnologia. Infelizmente, eu não consegui, porque minha nota ali de ingressante era muito baixa comparada à nota do pessoal que entrava por ampla concorrência, por tudo mais. Tem um detalhe muito importante aqui para que é eu citar sobre o FABC. O FABC é uma faculdade que ela tem muitas políticas de incentivo e de retenção dos alunos, não é retenção. É uma política que quando políticas de permanência dos alunos, eu fui das pessoas que entrou graças a essas políticas públicas, né, que ajudam as pessoas de baixa renda, que ajudam jovens de faculdades públicas, ajudam jovens negros a ingressar na faculdade, né, fazer o curso superior. E basicamente, quando a gente pensa em pesquisa científica em meio acadêmico, a gente tem isso também. Mas, igual comentei, a minha nota não era uma nota que conseguia bolsas assim, FAPESP, cara, tudo isso. Então eu acabei fazendo mais a parte de mentoria ali que a pesquisa me ofereceu, né? E aí, outra coisa também foi a GRUB. A GRUB era um grupo de estudo de alunos, né, que a faculdade tinha, onde a gente conectava esses alunos que curtiam bastante essa parte de programação, de codificação. E aí, foi onde eu construí as minhas primeiras relações ali, até com pessoas que já faziam estágio na área, que já entendiam um pouco mais como funcionava ali esse meio de trabalho, universidade, que era um pouco o que eu queria chegar, né? Onde eu queria chegar. E aí, basicamente, ali foi o que me ajudou até, cara, eu vou fazer um curso aqui de Java, ou vou fazer um curso aqui de Python ou de C++, mas eu vou conseguir entender um pouco mais sobre estrutura de dados, sobre codificação, sobre resolução de problemas, sobre competição, enfim, tudo isso. E querendo ou não, acho que quando você entra na universidade, quando você entra na área de tecnologia, você tem esse leque todo de oportunidades, mas é muito legal você pensar em qual caminho você quer seguir. Algumas pessoas me chamaram da DM, pô, como que você organizaria a sua carreira e tudo mais? O que que você faria diferente, que você migraria? Pedindo conselho mesmo. E eu acho que o primeiro passo, eu acho que é isso, é você se conectar com pessoas que estão dentro da onde você quer chegar e principalmente você fazer essas capacitações técnicas, colocar essas hard skills ali que você precisa com essas intenções de onde você quer chegar também. Então, eu lembro que nessa época eu não tinha tanto domínio de estrutura de dados, não entendia bastante essa questão de resolução de problemas mais complexos dentro de programação, e foi ali onde eu aprendi a dominar um pouco mais de tudo isso. Um gap muito técnico que eu tinha também era a parte do inglês. Muitas das vagas que eu me candidatava, e aqui é um ponto importante, tá? Eu me candidatava para todas as vagas que eu via. Não tinha filtro. Ah, não, o Igor quer fazer Java, quer trabalhar com Java, quer trabalhar com C Sharp, quer trabalhar com C, Assembly, o que for. Eu me candidatei para todo tipo de vaga. E isso foi uma das coisas muito legal também, porque nessa época eu fiz muitas entrevistas. Não só para minha área de tecnologia, mas também para a área tipo de e-commerce, de vendas, de manutenção de site, de tudo isso. Fiz muitas entrevistas e eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante, porque eu fui melhorando cada vez mais a minha comunicação e como que eu me preparava para as entrevistas com base nisso. Então, eu fazia uma entrevista hoje, eu recebia um feedback amanhã, depois de amanhã eu já estava pensando assim, cara, o cara me falou que eu posso falar desse jeito, que eu posso me expor dessa forma. Então, eu ia meio que anotando essas coisas
levando para as outras entrevistas também. E eu acho que isso foi um ponto muito importante para quando eu chegar no momento de entrevista lá no Itaú, eu sabia muito bem como me expressar ali e me organizar de certa forma. Mas aí eu fiz esse curso de inglês também. E as conexões ali foi o que me ajudou muito. Então, de 2018 para 2019, foi o que alavancou tudo isso. Mas sempre pensando nessa questão da intencionalidade. Acho que o Murilo vai até ficar feliz comigo quando eu uso essa frase de intencionalidade, que é onde eu quero chegar e fazer isso com intenção, né? Então, beleza. Como que foi o processo seletivo? Cara, aqui pensando muito no Itaú, mas não só no Itaú, em outros processos que eu fiz também. Primeiro eu fiz a inscrição, e aí o que eu aprendi no momento de inscrição foi organizar o meu perfil. Então, cara, se você é uma pessoa que me chama na DM perguntando, cara, o que que você acha que eu posso fazer? Cara, primeiro, olha como é que tá o seu perfil aqui de estagiário. Tipo assim, eu vi um vídeo no TikTok de uma menina esses dias que ela falava sobre como curiosidade é um fator muito chave para pessoas bem-sucedidas. Por quê? Hoje, você chega e olha o meu perfil, mas o meu perfil hoje é um perfil de um engenheiro sênior. Como que é um perfil de um estagiário que entrou agora no banco? Tipo, abre o LinkedIn lá e vê como é que é o perfil do cara que entrou agora, de estagiário no banco. Cara, o perfil dele normalmente é muito bem organizado, tem muitos bons textos, é um cara normalmente que faz bastante postagem, compartilha muito conteúdo, que segue a empresa, que não só provavelmente fez entrevista do Itaú, mas também de outras empresas e que se preparou muito para essas outras entrevistas e que foi um cara muito curioso em se preparar para esses momentos. Então, tipo assim, cara, se ele está fazendo um processo seletivo de Java, o perfil dele é muito alinhado com isso. Se ele está fazendo um processo seletivo de IA, de Python, de front-end, de back-end, de React, sei lá, N tecnologias aí, o perfil dele é muito preparado para isso, muito bem, como é que fala? Intencionalizado para isso? Não sei. Acho que essa é a primeira parte. Então, no momento de inscrição, cara, quando você entra na GUP lá, faz os testes na moral, pô, entra no detalhe ali no teste, pesquisa às vezes, pô, como que faz esse teste aqui? Pô, qual que é a intenção do pessoal da RH que vai me avaliar em olhar esse teste aqui? Esse fator de curiosidade às vezes pode te colocar na frente de muitas pessoas, porque normalmente as pessoas não fazem isso, não vão atrás ali do detalhe para entender como que é por trás e como funciona. E eu acho que isso é um diferencial muito grande em estagiário, em júnior, em pleno e sênior. É o quanto você vai atrás de entender as coisas como funcionam. E aí, cara, faz um perfil na GUP da hora, escreve bastante sobre você, organiza muito bem lá as competências, monta muito bem o seu currículo, escreve muito bem o seu currículo. E o seu currículo tem que ser uma página aí que ela é lida por uma pessoa e ela entende quem é você. Então, tipo assim, pô, quem é o Igor? Quem era o Igor daquela época? Pô, o Igor, ele entendia um pouco de Java, entendia um pouco de C Sharp, entendia um pouco de Python, porque tinha tudo isso feito no técnico. Mas o Igor não era só isso, ele tinha feito um projeto também de TCC, que a intenção era entregar valor para X pessoas na área tal, e ele aprendeu isso, 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 então eu tinha tudo isso no currículo. O Igor também fazia cursos ali dentro da faculdade, ele também fazia curso de inglês, então tudo isso estava no meu perfil da GUP, estava no meu perfil do LinkedIn, e isso transparecia para as outras pessoas. Então, tipo assim, não só quem me indicava para as vagas, eu acho que essa parte da indicação é importante, mas também em quem me olhava no online, quem não olhava eu como todo, mas sim esse fragmento do Igor nascendo ali como profissional. Testes online, falei muito sobre isso. Você tem que saber fazer os testes ali, entender por que que é importante eles, desde fit cultural. Então, tipo assim, cara, esse teste de fit cultural é muito bom porque eles vão entender qual que é o seu perfil para determinadas vagas. E aí, hoje que a gente tem um modelo de dados complexo, um modelo de IA complexo, eu acho que tem muitos vídeos no YouTube aí falando sobre isso, como que você faz esses testes, essas coisas, sabe? Então, é legal você pesquisar. Eu vou deixar algumas recomendações aqui em algum momento, falando de alguns outros YouTubers que até eu sigo e que eu sinto que tem muito conteúdo disso hoje, então vale a pena dar uma procurada. Mas a ideia é não seguir essas etapas, mas ouvir esses conselhos aqui. Beleza. Depois dos testes e inscrição, eles me prospectaram, né? Me trouxeram para entrevista. E aí, como é que foi o processo? Nessa época, eu tive uma dinâmica em grupo. E aí, o que que fez eu me destacar na dinâmica em grupo foi essa questão da comunicação e essa intencionalidade. Então, tipo, pô, eu já tinha feito curso técnico, eu já tinha passado por outro estágio, mas eu sabia muito bem, o que eu resolvia, os problemas que eu resolvia, como eu resolvia. Então, cara, eu era um cara que estava sempre fazendo curso, estava sempre estudando, estava sempre me especializando. Estava não, estou até hoje, né? Nunca parei de fazer isso. E eu acho que isso é um diferencial muito grande. É quando você continua seguindo ali o seu caminho e fazendo sempre essas coisas a mais, além do trabalho, além da faculdade, além do
primeiro plano ali, né? E aí, cara, eu tenho essa comunicação boa às vezes, né? Às vezes eu sou mais direto e mais objetivo, às vezes eu sou meio prolixo, mas eu sabia muito bem lidar com pessoas e colaborar ali, né? Por conta do meu antigo estágio. Então, quando eu fiz a primeira entrevista do meu primeiro estágio, a moça da RH, ela perguntou: Ah, você domina tal coisa, você domina coisa? Eu tava olhando o checklist ali, porque ela não é uma pessoa tão técnica, mas ela entende que você fala. Tipo, eu já fiz. Quando eu fiz o primeiro estágio, era para fazer com C Sharp, né? E aí eu tinha bastante experiência com Java, por conta do técnico e por conta de algumas coisas que eu tava fazendo na faculdade. E aí eu falei pra ela, tipo, pô, eu tive C Sharp no técnico, mas eu fiz bastante coisa com Java, então eu domino bastante Java. E aí ela não sabia muito a diferença de um e de outro. Eu acho que hoje o pessoal de tecnologia sabe muito mais o que que é um, o que que não é. Mas ela entendia que, tipo, mas eu falei, tipo, pô, eu estudo também bastante, eu continuo estudando, então a minha ideia é, tipo, se for necessário, eu volto a estudar Java, não tem problema, não, C Sharp não tem problema nenhum. Mas eu já tive bastante contato, já fiz bastante projetos. Eu citei um pouco dos projetos, eu já fiz algum projeto de controle de como é que fala, de funcionário, já fiz algum projeto de controle de carro, e aí, de estacionamento, e aí expliquei um pouco dessa parte de entrega de projeto, né, para a pessoa da RH. E aí, isso, querendo ou não, fez eu passar para as próximas fases. E, consequentemente, quando eu cheguei na entrevista técnica, eu tive que fazer o código no papel. E aí, depois, eu fui diretamente com o rapaz ali, que era o técnico mesmo, responsável da área. E aí, eu expliquei para ele como que foi essa questão do. Qual foi o raciocínio que eu tive. E ele falou: pô, você fez bastante coisa de Java, mas a gente quer .NET aqui, mas deu para você ver que o seu raciocínio lógico foi muito bom. E aí, aqui é o pulo do gato. Quando você está nesses momentos de entrevista de estágio, de processo seletivo para esses níveis, normalmente o pessoal vai avaliar bastante o seu raciocínio lógico. E como que essas outras etapas da minha vida me prepararam para isso? Quando eu entrei em projetos ali do técnico para resolver problemas reais. Quando eu estava ali na faculdade, pegando problemas ali mais complexos de otimização, de entendimento de algoritmos de estrutura de dados, que fez eu ter esse raciocínio lógico um pouco mais avançado e, querendo ou não, saber expressar isso. Não saber falar, tipo, não, aqui eu usei uma fila, aqui eu usei uma pilha, aqui eu vou usar essa estrutura de dados para resolver esse problema, porque eu acho que faz mais sentido. E aí, mais para frente, eu vou falar que essa base técnica é muito importante, não só para as entrevistas, mas também para você ter esse raciocínio lógico para resolver esses problemas, que são problemas recorrentes aqui em todos os níveis de tecnologia. E aí, basicamente, tive essa questão de postura. E por que que foi importante? Porque quando eu estava ali no processo do Itaú, eu tive 4 pessoas comigo. E aí tinha uma menina que ela tinha um perfil de líder muito. Ela tinha um perfil de líder, assim. Então quando a gente sentou na mesa, eu e mais as 4 pessoas, ela já começou a organizar. Não, a gente vai fazer assim, assim, assado. Mas eu tinha um perfil técnico. Então, quando ela começou a propor as soluções, eu comecei a entrar no detalhe técnico das coisas. Então, eu falei, tipo, aqui a gente vai ter uma API, aqui a gente vai construir um banco de dados, aqui vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, quando a gente foi apresentar, ficou muito bem dividido. Eu e essa menina foi as 2 pessoas que passou. Ela mostrou como ela organizou tudo, a solução, e eu mostrei muito bem no detalhe técnico como funcionava. Então, cheguei e falei assim: não, aqui a gente vai entregar essa API, a gente vai ser responsabilizado por isso, aqui a gente vai controlar isso numa base e tudo mais. Então, o pessoal que foi que me escolheu ali no momento do processo seletivo, entendeu que eu tinha um pouco mais de hard skill e que eu sabia expressar isso para chegar na solução. E esses perfis juntos de organização e técnico é muito importante. Então, tipo, pô, essa menina foi um outro gestor que acabou escolhendo ela, não foi o gestor que me escolheu. Mas aí eu senti que o gestor que me escolheu, ele queria alguém, uma pessoa mais técnica, que entendesse um pouco mais do processo e tudo mais. E o gestor que escolheu ela queria alguém mais organizacional, mais que soubesse desenrolar as coisas, mas a gente tinha o mesmo nível de conhecimento, basicamente. A diferença é que eu tinha um pouco mais de experiência de contexto de técnico ali, de background, né? E aí, beleza. É, eu acho que, tipo, eu tinha tudo isso muito bem alinhado ali, por isso que eu acabei passando nesse momento de entrevista. E aí eu acho que eu passei por todas as etapas aqui do processo seletivo. Ele demorou bastante, tá? Eu fiquei um mês ali para receber a resposta dos 2 estágios, do primeiro estágio que eu tinha passado e do segundo estágio também, que foi o do Itaú. E aí eu acho que a minha dica aqui é se inscreve na GUP lá, na bolsa de estágio, programa de bolsa de, não é bolsa de estágio, tem tipo um site lá que é o programa de estágio mesmo, e se inscreve lá, faz o seu perfil bonitinho, o seu currículo e tudo mais, mas acompanha também no LinkedIn, porque sempre os coordenadores eles postam, pô, tô com uma vaga de estágio aqui e tal, mano, manda mensagem na DM do cara, chega lá, pô, eu tô interessado nessa vaga aqui, mano, já arruma seu perfil no LinkedIn, já manda mensagem,
cara, eu tô interessado nessa vaga aqui, eu tô estudando para isso, talvez faz muito sentido com a minha carreira, eu pretendo continuar e tal. Quando você fala de carreira e fala de constância, é muito importante isso, porque eu sinto que quando você tem a intenção de construir carreira e você fala para a pessoa que você está se inscrevendo ali e tal, que isso faz parte do seu direcionamento, de onde você quer chegar, isso é um fator muito diferente, porque, tipo assim, mostra que você tem interesse no que você está buscando ali, né? E eu acho que é interessante sempre, quando você for mandar essa mensagem para o gestor ou para o coordenador ali da vaga, você, cara, fala que isso faz sentido para você. Acho que eu tenho um cara no meu time que ele fala muito sobre, quando a gente vai fazer alguma coisa, sobre faz sentido. Respira fundo e vê se faz sentido para você. Dados, IA, back, front, enfim, o que for. Se você se sentir meio perdido, aí entra até em técnicas da terapia que funcionam comigo, né? É você listar, organizar, ver prós e contras, enfim. Mas aí eu já fujo um pouco desse tema. Talvez isso possa ser um tema para outro vídeo. Beleza. Eu acho que o que pesou aqui na minha aprovação no momento de estágio, e tanto antes quanto no Itaú. Primeiro, a comunicação clara. Eu sempre soube me expressar muito bem nas dinâmicas, então, se você é um cara mais retraído, você tem que treinar. Cara, treina, pô, treina com alguma pessoa da família, treina com seus amigos ali próximos, pergunta para as pessoas que são próximas a você ali, como que foi isso? Como que é esse processo? Entende ali, pô, chama no privado, manda um áudio. Às vezes escrever mensagem de texto, as coisas ficam muito secas. Manda um áudio ali, pô, me ajuda com isso aqui. E se der para fazer uma ligação, faz uma ligação. Eu acho que quanto mais você levar isso pro pessoal e você levar isso para esse momento que você tá ali presente, vai te agregar muito mais. Beleza. Ali eu acho que o trabalho em equipe, igual eu comentei, tinha uma outra pessoa que se destacava muito numa squad ali, né? Na squad que eu tava, mas eu soube muito bem pegar o que era importante para mim e me destacar também. Então, eu não precisei me destacar sozinho, eu acho que a gente teve os pontos fortes ali de cada um. A minha base técnica completamente foi, acho que foi a virada de chave desde o primeiro processo até o segundo. Então, tipo, eu sabia explicar no técnico onde eu queria chegar na entrega, no negócio, né? A gente fala muito sobre técnica e negócio. Então, quando eu fui propor a solução, quando eu fui propor a resolução do problema, eu sabia muito bem ligar essas duas coisas. E às vezes eu não sabia tanto no detalhe, às vezes até hoje eu não sei tanto no detalhe, mas eu sou uma pessoa muito boa de pesquisa, de ir atrás, de aprender, de entender e entrar na solução ali e entregar. Eu acho que, tipo, cara, a ansiedade é uma coisa que ferra muito a gente que é jovem, a gente que, tipo, tá entrando na área. Cara, eu gosto muito de ouvir uma musiquinha ali antes do processo, do que eu tô fazendo. Cara, se você for essa pessoa, tipo, de ler um livro, ler uma música, ou conversar com alguém, beber uma água, respirar fundo, eu acho que a minha maior dica de tudo é respirar fundo, nesses momentos muito tensos. Respira fundo, faz uma respiração de 3 tempos, olha alguma coisa, tem técnica de yoga aí que ajuda muito. Cara, faz essa respiração, entende ali, pô, por que que eu tô fazendo isso? Questiona muito bem os seus pensamentos ali naquele momento. Então, tipo, pô, tô pensando que não vai dar certo e tal. Cara, você não precisa de tudo para ontem. Acho que esse é o meu conselho que eu tive. Eu tive muitas entrevistas, levei muitos nãos também antes de conseguir o meu primeiro estágio. E antes de entrar no Itaú também, igual eu comentei, eu fui demitido no meu primeiro estágio. Cara, foi um baque para mim, assim, foi muito triste, porque era um sonho para mim entrar na área e depois eu fiquei pensando, porra, o que que eu vou fazer agora, velho? Entrei, mas eu saí. E agora? Mas eu acho que essa constância esse trabalho contínuo não tem como voltar atrás, é só para frente, tá? É um progresso que não tem como controlar. Cara, eu não precisei de experiência prévia, e eu falo isso muito porque as pessoas que estavam ali, nenhum tinha experiência prévia, mas dava para ver muito bem que as pessoas eram muito bem estudadas, muito bem detalhadas ali, e no contexto que precisava. Então, tipo, eu fui uma pessoa que já tinha feito estágio, mas de todo mundo lá, eu acho que só eu e outro cara que tinha feito estágio. Aí eu entrei no bolsão de vagas, né? Tinha umas 10 pessoas ali que entrou junto comigo também. A gente até hoje tem um grupo ali, acho que a maioria já é engenheiro sênior também e tudo mais. Cara, eu não precisei de inglês fluente. Meu inglês técnico me ajudou muito, desde os testes que eu fiz antes de entrar na entrevista, até a questão de leitura de documentação durante o estágio mesmo ali e tudo mais. Eu não tinha um network tão extenso, então, cara, eu conhecia algumas pessoas do banco, mas elas não eram da minha área de tecnologia, da minha área que eu ia entrar ali. Nenhum era de Java, nenhum era de Backend, certo? Nada. Era a maioria, tipo, o negócio, o produto, operação, enfim.
E, cara, eu não tive uma faculdade de ponta. E aí eu coloquei faculdade de ponta aqui por quê? Porque nesse processo que eu passei com essas 10 pessoas, eu lembro que tinham três pessoas que faziam, tipo, Uninove, Estácio, Anhanguera, e eu via que eram pessoas muito bem capacitadas, que tinham esse interesse de estudar, de entrar no detalhe. E não eram pessoas que, tipo, cara, sei lá, um maior ITA da vida, sabe? Não tem problema nisso. Muitas pessoas eram da USP, da UFABC e da Mackenzie. Acho que, tipo, essas faculdades normalmente ensinam você a estudar, ensinam você a entrar no detalhe, de ser curioso e você correr com as próprias pernas ali, vamos dizer, né? Mas eu acho que se você é uma pessoa que tem isso naturalmente, ou que você entende que você precisa disso, você consegue chegar também, tá? Eu não sou muito a favor de meritocracia, né? Igual eu comentei, pô, eu tive, graças às políticas aqui de incentivo da universidade, foi que eu entrei na universidade. Isso era uma coisa que já era de mim, mas eu sei que é muito difícil para as pessoas que estão em outras faculdades conseguirem chegar nesse lugar também, tá? Então, cara, se você é uma pessoa que está fazendo uma faculdade online, aí, EAD, e você acha que você não vai conseguir, cara, você tem muita oportunidade de conseguir sim. Eu conheço pessoas que fizeram até outro, FATEC, ou fez só ETEC, não terminou a faculdade e está no banco aí muito bem. São casos que você tem que ter um esforço muito maior, mas que, cara, é possível, tá? Beleza. Então, continuando aqui. Pensando no que eu faria diferente. Aí é na visão técnica, tá? Cara, eu teria investido mais em dominação de estrutura de dados. Esses são os conselhos que eu dou. Cara, eu vou falar do HackerRank aqui. Cara, faz o HackerRank lá, faz o LeetCode. Muitos YouTubers, influencers aí falam sobre isso. E, cara, é importante. É importante você saber, saber o que é a fila, o que é uma pilha, saber um pouco de como funciona o banco de dados, saber resolver alguns problemas ali matemáticos, ter essa lógica. Cara, eu fui um cara que reprovei muito em cálculo na faculdade. Reprovei várias vezes em cálculo aí, puxa, nem falo. Cálculo e física reprovei várias. Mas eu tenho esse raciocínio lógico desde sempre. Tipo, de execução, de passo a passo, de quebrar problemas em pequenos problemas e ver como que eu vou resolver isso. E eu acho que dentro da área de tecnologia a gente tem milhares de maneiras de resolver um problema. Eu acho que com a IA a gente vem explorando cada vez mais esses monte de maneiras de resolver os problemas. Mas o importante é você ter essa prática, ter isso aqui na sua base, beleza? Então, essa prática mais a construção, eu acho que é o primeiro passo aqui que eu faria diferente. É continuar estudando, dominando a ferramenta e depois praticando, entendendo. Então, eu acho que, cara, o Git foi uma coisa que mais me ajudou, versionamento de código e tudo mais. É importante. E inglês técnico ali, saber ler documentação, saber entender um pouco mais ali código, esse tipo de coisa. Eu acho que normalmente pessoas que não para a área de tecnologia já entendem que isso é um pré-requisito, mas se você é uma pessoa que, tipo, tá buscando ali entrar na área, que tá tentando ver maneiras, eu acho que cheguei por esses caminhos ao melhor, cara. Entender a parte técnica, entender a parte do inglês, que eu acho que quebra muitas barreiras, praticar a constância que te leva para qualquer lugar. E eu acho que é isso. É o do técnico que eu faria diferente. Recomendo muito. ETEC, FATEC, curso de graduação, curso de técnico, Senai, cara, não sei, curso da Udemy, vale muito a pena. Então, cara, é isso. Estudar é a melhor maneira, beleza? Acho que é isso. E aí, comportamental. Cara, falar sobre o que você está fazendo, saber pedir ajuda, saber reportar e saber perguntar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as outras pessoas, mas eu não gosto quando é uma coisa muito crua. Tipo assim, é igual quando você faz uma pergunta para IA, você chegar no chat GPT e fala, como que eu consigo estágio? Se você chegar no chat GPT e fala, como que eu consigo estágio, ele vai te dar a resposta mais genérica possível. Se uma pessoa chega em mim e pergunta como eu consigo estágio, eu vou dar uma resposta mais genérica possível. E aí, normalmente, o que eu vou falar é o frase de sênior, né? Que é depende. Depende de onde você quer chegar, depende do quanto você sabe, depende do momento que você está vivendo na sua vida, depende de muitos fatores. Mas, quando você sabe se comunicar, você entende que você precisa buscar essas coisas fora. E aí, cara, projeto, voluntariado, aqui são. Voluntariado que eu falo são cursos que você às vezes ajuda outras pessoas, ou projetos sociais mesmo, enfim, o que for. Isso muda muito como você vai se relacionar, como que você vai buscar esse conhecimento, como você vai perguntar, como você vai pedir ajuda.
Então, essa questão da comunicação e essa questão de experiências, eu acho que todas essas que eu coloquei aqui, elas estão ligadas de certa forma. Encontrar mentores. Aqui, encontrar mentores é um passo antes, às vezes, até do estágio. Então, quem são as pessoas de referência que você tem hoje? Cara, eu quero me tornar especialista dentro do banco. Cara, como que é a minha relação com os especialistas? Quais são as minhas referências de especialistas? Qual que é o perfil que eu quero chegar? Ah, mentoria são pessoas que passaram por coisas parecidas com você. Cara, eu vim de faculdade pública, mas eu fiz faculdade, eu fiz ensino público. Eu conheço muito bem a realidade de pessoas que têm que trabalhar e conciliar com o estágio, com o trabalho. Conheço muito bem a realidade de pessoas que às vezes têm que estar fazendo técnico e estar, sei lá, cuidando de família e tudo mais, de pessoas doentes. Eu tive que me lidar com isso. É legal você encontrar essas pessoas e você se relacionar com elas, entender como é que foi. Cara, o meu gestor atual, o meu gestor passado, são pessoas que têm uma realidade muito próxima à minha. Quando eles me dão um conselho, eles conseguem interpretar ali muito bem as dores que eu estou sentindo. E isso é um ponto muito chave para você conseguir resolver os problemas, para você compartilhar experiências e você se alavancar de fato dentro da área. Cara, ter um plano de carreira. Esse plano de carreira eu falei mais atrás, né? Que é como você se comunica com intencionalidade para a pessoa que você vai estar buscando a vaga, para a pessoa que você vai estar mandando uma mensagem ali. E isso é muito sobre você pesquisar, sobre você ser curioso, sobre você entender ali e você saber se direcionar. Cara, eu quero estágio. Beleza. Hoje, o Igor, se eu tivesse buscando estágio, eu faria as mesmas coisas que eu fiz. Eu fiz o técnico. Se você não é uma pessoa que tem a oportunidade de fazer um curso técnico, não tem esse tempo, cara, às vezes um bootcamp online, às vezes um curso online, às vezes procurar alguns amigos seus que estão na área para te indicar a fazer algumas coisas. Então, eu compartilho bastante coisas sobre programa de estágio, processo seletivo e tudo mais. Eu faço muito isso porque eu sinto que isso é uma coisa minha, mas se você encontrar pessoas assim também dentro da área, siga elas, vai atrás, manda mensagem. Eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas vão querer ajudar, vão ter alguma dica para dar, então, beleza. Isso vai agregar muito no seu plano, na construção do seu plano. Cara, você pedir feedback é muito top. Então, eu falei que eu fiz umas 30, 40 entrevistas aqui antes de entrar no meu primeiro estágio. Cara, toda vez eu perguntava no final, pô, o que que você achou da minha entrevista? O que que você achou como eu falei as coisas? E aí, não era muito. E eu entendia que o cara tava falando alguma coisa para me avaliar, para me ajudar a sair do outro lado. Porque às vezes eu não passei, mas eu tive um feedback bom. Eu lembro que eu fiz uma vez uma entrevista de vendedor. Cara, eu não queria ir ser vendedor, mas eu tive que fazer isso, porque naquele momento fazia muito sentido para mim. E aí eu fiz uma entrevista e tinha um cara na minha sala, na entrevista ali de vendedor, que era um cara muito bom de se comunicar e de se vender. Muito bom. Tanto que na hora a gente falou, esse cara passou. Mas sabe por quê? Porque ele olhava a necessidade, o produto, ele entendia muito bem o contexto dos clientes e ele fazia isso de uma forma muito natural. E aí, eu lembro muito bem que, tipo, quando eu saí dessa entrevista, o feedback que eu tive foi isso. Ele falou, o cara chegou em mim e falou assim: Eu acho que faltou um pouco para você, de você entender esse contexto de necessidade e produto para você se vender. E aí, depois eu comecei a matutar sobre isso. Falei, cara, meu currículo é um pouco disso. Eu tô me vendendo aqui, eu tô vendendo meu serviço. E eu preciso que outra pessoa acredite nisso, entenda a necessidade dela e que eu entenda a necessidade dela para propor essa solução. Então, quando eu fui fazer o meu processo de estágio, eu lembro muito bem dela falando o contexto da empresa, falando do contexto de onde eu ia trabalhar, e eu falando assim: ah, hoje eu faço isso, eu consigo entender isso dessa forma, eu acho que eu posso agregar fazendo isso aqui, que eu já conheço. Isso eu não conheço, mas, pô, é bacana. Eu tenho uma coisa parecida, esse paralelo aqui. E eu acho que isso é, cara, de extrema importância. Então, sempre que alguém te dá um feedback, você entender um pouco mais ali de onde você quer chegar e onde você vai melhorar, você vai construir todo esse plano aí para você. E mentor, experiência, tudo isso tá ligado, tá? Tudo isso tá dentro do Igor como pessoa e de você, pessoa que está buscando oportunidade na área. Beleza. Aqui, muito sobre o que o estágio me ensinou. Meu primeiro estágio, né? Antes de eu entrar no banco. Cara, comunicação. Aprendi a falar com pessoas de diferentes momentos ali de carreira, de vida. Cara, eu falava com o diretor, falava com pessoas da RH, falava com pessoas, tipo, da fábrica. Cara, todo mundo. E esse falar, esse me comunicar, eu acho que era o ponto mais chave. Porque eu chegava lá no cara que estava na fábrica e perguntava como que funcionava o trampo dele.
Quando alguém chegava em mim e falava assim, pô, a gente vai fazer uma tela para tal coisa dos funcionários usar por causa disso, disso, eu perguntava, cara, como que vai funcionar isso aqui no detalhe? Por que que é isso? Como que funciona isso hoje? Porque eu não sabia. Eu aprendi muito sobre regra de horário trabalhista, muita coisa nesse período. E foi legal que eu aprendi a trabalhar e aprendi a me comunicar no trabalho. Eu acho que depois, agora eu estou aprendendo sobre imagem pessoal e tudo isso. Estou tentando melhorar, mas muitas vezes eu prefiro fazer e ver os resultados e depois melhorar, mas enfim. E aí, cara, acho que é a questão da resiliência também, muito importante. Eu passei por momentos muito difíceis nessa época. Antes disso, eu já estava passando por um turbilhão de coisas, mas os meus amigos e a minha família ali, de certa forma, me ajudou muito. Mas essa questão da resiliência é você saber equilibrar as coisas, né? Então, às vezes a gente não tem essa oportunidade de equilibrar. A gente tem que resolver o problema hoje. O problema de hoje é colocar comida na mesa. Eu preciso resolver esse problema. Como que eu vou resolver esse problema? É isso. Mas ter esse momento tipo de leitura, de estudo, de tentar quebrar essa realidade, fugir dessa realidade, eu acho que é muito importante. E esse é o conselho que eu tenho para qualquer pessoa. Isso é muito do ser humano, de ser resiliente, de aprender, de dar o próximo passo. Quando você é uma pessoa resiliente, curiosa, você consegue evoluir muito para onde você quer chegar. Cara, entrega e game changer. Aqui eu vejo muito sobre, tipo, as coisas que eu faço diferente das outras pessoas. E tudo que eu compilei nesse vídeo é isso. É ser curioso, é você entender ali no detalhe, você conseguir sair do outro lado, mesmo com pouco insumo, você ir atrás de mais insumo, ir atrás de outras ideias. Eu acho que as pessoas me mandam muita mensagem no LinkedIn porque eu sou uma pessoa acessível. E eu tento passar essa imagem de pessoa acessível, sabe? De que, cara, você pode chegar e pode perguntar para mim, como eu também gosto de ser essa pessoa que os outros são acessíveis comigo. Eu acho que isso é uma ferramenta que eu uso muito. De, cara, quero que você me ajude a fazer tal coisa. Como que você fez tal coisa? E para mim isso é muito importante. Então, para você que quer entrar na área, para você que quer seguir na área, entenda os momentos que você vai ser o game changer ali, né? O que que isso vai te reconhecer na entrega, no processo, enfim, tudo. E ali a questão da autonomia, né? O estágio me ensinou muito sobre a ser autônomo, sobre saber pesquisar, saber trabalhar, respeitar horário, regra, demanda, é, saber conversar, me comunicar, melhorar muito a parte técnica, porque eu acho que hoje a gente está dentro de uma área que a gente está sempre evoluindo. Agora está com um boom de IA, na época que eu entrei no estágio era o boom de cloud, e eu acho que você tem sempre que ter essa leitura de cenário de sempre estar se atualizando, estudando, entendendo o que está acontecendo na tendência de mercado e na tendência de tecnologia, mas também você ter essa autonomia de você buscar as coisas, de você saber fazer, de você entender como faz. Eu acho que, tipo, eu fiquei um ano e meio no estágio, mas eu lembro que eu tive bastante coisa que eu mandava muito bem. E, tipo, eu me comparava com outros estagiários, falava assim, caramba, o outro cara não faz o que eu faço aqui, pô, dentro do Itaú mesmo. E eu pensava assim, pô, esse cara tá muito cru comparado a mim. Mas da mesma forma que tinha cara lá que eu via assim, falava, mano, esse maluco não é estagiário não, mano. O cara tá muito à frente. E eu tenho que correr muito pra chegar nesse cara. Mas aqui pensa muito na sua carreira, no ser o dono das suas próprias contas e decisões. Eu acho que quando eu coloquei essa frase é muito sobre isso. É sobre você ser o protagonista ali, de fato. E aí, quando a gente pensa muito em carreira e em preparação e tudo isso, esse protagonismo, essa autonomia tem que ser uma coisa muito pensada em você. E aí, você vai montando isso pensando na sua intenção, de onde você quer chegar, tudo isso. Beleza, aqui eu vou deixar algumas referências e aí talvez eu coloque esses links na descrição, mas basicamente o que eu recomendo hoje é o programa de estágio de vagas do Itaú aqui. Não fica só preso nele, tá? Tem o carreiras.itaú lá, que é o link que eu deixei aqui. Cara, não fica preso só nele. Se inscreve no programa de estágio de todos que você vê, todos. Ah, é o estágio do Tata Coquinho lá não sei na onde. Mano, se inscreve. Pô, isso aqui é uma vaga de back-end, cara. Hoje eu trabalho com Node, Java. Pô, será que isso aqui faz sentido pra mim? Pode ser que não. Mas se o cara te chamar pra entrevista e ele te der um feedback bom que vai te ajudar na sua entrevista de Node, vai ser top. Como montar o currículo para ter uma certa experiência ali na área? Cara, eu não coloquei o link aqui, mas a ideia é recomendar um vídeo do Augusto Galego. Ele tem bastante vídeo sobre isso, é um cara que eu vejo muito, o Augusto Galego aqui. Ele tem uns vídeos sobre currículo e ele tem uma plataforma de mentoria ali, né? Então, você que quer
montar um currículo, pesquisa Augusto Galego no YouTube aí ou nas redes sociais. Ele tem um vídeo lá falando de como ele avalia o currículo, até de uns caras mais maior assim, de carreira, especialista, de, enfim, Google, etc. Mas eu acho que isso pode te dar muito insights, pensando, tipo, hoje eu tô entrando na área, como que eu vou montar meu currículo? O cara falou aqui que é legal colocar as tecnologias que eu trabalhei. Coloca as tecnologias lá. Como que eu trabalhei com essas tecnologias? Resolvendo esse problema aqui. Beleza. Quem sou eu? Você tem que saber responder essa pergunta sempre. Não só o currículo, mas também a sua página ali da sua imagem no Gup, no LinkedIn, em todos esses lugares. Eu comentei no começo do vídeo que é legal você ter essa intencionalidade ali de organização, e isso conta muito. O Hacker Rank, cara, coding, lit code também é importante fazer para dominar a estrutura de dados básicas ali, para você saber expor isso num processo seletivo. Você ter essa lógica dentro de você é muito importante. Tem até um livro para recomendar aqui que é o Entendendo Algoritmos. Esse livro eu li quase no final da graduação, mas se eu tivesse lido ele no começo, meu pensamento seria um e depois no final foi outro. Mas enfim, um livro que eu recomendo muito para você que quer entender um pouco mais sobre essa questão de algoritmos, estrutura de dados, enfim, tudo mais. Coloquei aqui o Cloud Practitioner. Muita gente vem me perguntar sobre certificação também. Se vale a pena tirar a primeira certificação da AWS. Vai, é uma certificação excelente. Eu tirei ela num momento muito específico, eu já era júnior, mas eu aprendi muito, entendi muito. Vou deixar aqui também meu LinkedIn, é Igor Santos do FABC, Igor Ney Santos no LinkedIn. Outras recomendações que eu tenho. é, O Isidro, professor Isidro, pesquisa professor Isidro aí no YouTube. Muito a pena, vale muito a pena. Ele é um professor, foi um professor meu na graduação, um cara fenomenal, manja muito, é um dos Java Champions aí do Brasil. Com toda certeza é um cara que fala muito sobre carreira, mentoria, você entender processos e comportamentos antes de querer sair codando e fazendo. Outra recomendação que eu tenho, cara, hoje o assunto do dia é IA. Se você quer entrar na área, você já fez um curso de Java, vou falar o curso do Nélio Alves no próximo vídeo. Faz o curso também da Anthropic lá do Cloud. Eu tenho que fazer esse curso, tá lá no meu PDI. E acho que é isso. Eu vou tentar expor esse documento em algum lugar. E a ideia é fazer o próximo vídeo aqui falando sobre o meu processo de júnior, até como que foi, um pouco mais. E acho que isso é assunto para o próximo vídeo. Você que me manda mensagem na DM direta aí perguntando sobre estágio, eu espero que tenha respondido algumas dúvidas suas. E não tentando entrar no técnico, e sim sempre no comportamental aqui. Eu sinto que tem muita coisa técnica aí no, nos vídeos, né? Por isso que eu até falei sobre Augusto Galego, porque ele é um cara que ele não fica só no técnico, ele traz uns vídeos muito mais sobre comportamento, ideia e tudo mais. Para você que é uma pessoa que está ansiosa com, cara, eu preciso conseguir um estágio, tô num momento muito ruim aí. Cara, eu recomendo muito a sessão psicossocial se você é uma pessoa que faz faculdade. Normalmente nas faculdades tem o psicossocial. Eu fiz na UFABC nesse momento X da minha vida, tanto que ele me recomendou a mentoria e foi quando eu entrei na mentoria de fato. Então eu passei pelo psicossocial. É muito importante você ter essa questão psicológica sempre muito bem a linha alinhada, né? Porque a gente é muito ansioso, a gente às vezes se frustra com muitas coisas, enfim, tudo isso e muitas vezes em algumas camadas sociais a gente é muito mais vulnerável a esse tipo de coisa. Então, tenta buscar essa ajuda em pessoas, em profissionais, enfim, tudo isso. E acho que é isso. Senão eu vou me estender muito. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha aí, dá o RT, enfim, o que for. Eu não sei como que vai ficar essa edição aqui e tal, vou tentar legendar. Mas me manda mensagem no LinkedIn, acho que meu LinkedIn subiu muito, bombou bastante esses últimos dias. E pode mandar mensagem na DM aí e tudo mais. Eu não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, mas aguarde as cenas dos próximos capítulos aí também, que talvez eu tenha mais respostas. E boa. Mais uma vez a Shakira aqui tirando um cochilo, né? Não pode faltar.